Bola Não Para está no ar para você, aqui no canal de São Paulo, você que assiste através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, uma entrevista inédita no canal de São Paulo e, simultaneamente, no meu canal no YouTube. Se inscreva lá no canal do Fred Júnior, vai ser bem-vindo para você acompanhar não só as entrevistas, às vezes tem as opiniões, e também aqui no canal de São Paulo você pode acompanhar toda a programação do canal de São Paulo. Meu contato com o Otávio De Luca, da De Luca Leão Esportes, e a gente vai falar de intercâmbio esportivo. Mas o nosso assunto é muito a ver com os Jogos Olímpicos, né? Como o esporte universitário faz parte dos Jogos Olímpicos. De que forma? A gente vai falar sobre isso com o Otávio De Luca. Otávio, muito obrigado por atender a gente aqui no A Bola Não Para. Tudo bem com você, Otávio? Fred, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no seu programa. Legal, a gente que agradece. Otávio, antes da gente falar do assunto Jogos Olímpicos e esporte universitário, que tem uma coisa a ver com a outra, mas antes disso, queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sempre gosto de apresentar o convidado para quem está acompanhando a gente. Quantos anos você tem, Otávio, por favor? Tenho 33. 33, já tive essa idade aí, mas já tive, já com saudades, já posso falar. Mas eu chego rápido aí, mas você teve. Otávio, você teve uma experiência nos Estados Unidos, né? Queria que você contasse um pouquinho, voltado, claro, ao futebol, ao esporte. Mas queria que você falasse um pouquinho como que foi isso. Aqui você jogava aqui no Brasil, resolveu estudar e jogar bola. Conta um pouquinho pra gente entender o porquê que você pode falar com propriedade sobre os esportes universitários. Legal. Eu tive essa experiência aqui no Brasil, eu jogava aqui, fiz base praticamente toda aí no São Paulo, passei por alguns outros times também, e tive essa oportunidade, na época que eu estava aí para 18 anos, de fazer universidade com bolsa, jogando futebol nos Estados Unidos. Fui, né? A gente não tinha a informação como a gente tem hoje, então era um mundo muito diferente, ainda começando a questão de internet. Fui um pouco no escuro, lógico, sabia para onde eu estava indo e tudo mais, mas muito diferente de hoje. Joguei futebol lá, fiz os 4 anos de universidade, me formei, e aí na volta para o Brasil, ainda tentei jogar aqui, joguei 1 ano e pouquinho, joguei pouco aqui no Brasil e logo comecei a trabalhar com isso. Então, já ingressei nesse mercado de intercâmbio esportivo, lidando com as universidades e fazendo a colocação de meninos e meninas também que querem fazer universidade nos Estados Unidos através do futebol. Legal, bacana. E, Otávio, você falou que jogou a base, a maior parte no São Paulo, né? Quanto tempo você ficou aí na base do São Paulo? Fiquei por volta de 5 anos no São Paulo. Eu cheguei cedo, eu cheguei bem novo no São Paulo, fiquei até o juvenil, e depois tive uma passagem pelo Palmeiras e fui para os Estados Unidos. Na base do São Paulo, quem que você lembra que surgiu? Porque, assim, muita gente acha, poxa, jogar na base tem muita gente e tal, e verdade, virar jogador não é fácil, e não é muitos que viram, não. A peneira é muito pequenininha, reduzida, né? É difícil virar jogador. Faz parte, em virtude da concorrência, oportunidade, sorte também tem esse componente. Mas no seu caso, quem que você lembra que estava no São Paulo que virou jogador? Olha, da minha categoria no São Paulo, Denilson, eu sou 88, então Denilson volante aí, que teve passagem pelo Arsenal, agora está no Brasil de Pelotas, aí jogando Série B. Davi Luiz é 1 ano mais velho que eu, mas ano sim, ano não, era da categoria. Tem alguns outros aí, Fabrício, que lateral esquerdo, jogou no Inter. Na Portuguesa. O Breno chegou mais tarde lá, o zagueiro do Bayern Munique, jogou aí. Tem alguns aí, agora lembra de cabeça todo mundo aí, mas, realmente é um funil bem, difícil, né? Um ou outro para você ver. O Denilson, que eu diria o que teve mais sucesso aí do meu ano, é um menino que chegou aos 11 anos no São Paulo, é o único que eu lembro que ficou aí até o profissional, né? Fora isso, tem muitos que passaram, rodaram, foram para os outros times e conseguiram, mas realmente ficar aí num time de base é bem complicado, bem difícil. E no Palmeiras, você lembra alguém que você conviveu que virou jogador, Otávio? Eu lembro, tem Maurício, zagueiro, acho que ele chegou a jogar no profissional do Palmeiras também. Jogou, não é o que o Birigol combina lá em Porto Alegre, no Olímpico? Ele mesmo, né?
ele mesmo. Tinha um atacante, jogou pouco, o Cláudio, um Cláudio, atacante, eu Cláudio conheço. jogou pouco. O Vinícius, lateral esquerdo. Sim, Vinícius, Tinha Vinícius Resch, não é esse? Vinícius Resch, lateral esquerdo. Eu não lembro o sobrenome dele, mas Acho, deve ser, um dos poucos aí que eu lembro, lateral sim, esquerdo. sim, Mas de novo, né, a minoria. sim, é a minoria. E você convivendo com o pessoal, com a molecada na base, Otávio, claro que todos com os mesmos sonhos, né, de virar profissional, Uhum. virar jogador, mas você já sentia já na sua época, você, 33, né, já na sua época já sentia a garotada já pensando em jogar no exterior, Otávio? Já sentia isso? Não, porque antigamente, da minha geração, era chegar a um grande clube e jogar a seleção brasileira, né? Hoje não, hoje a Uhum. molecadinha, putz, só pensa em Europa e olha lá, viu? Até os meus companheiros jornalistas esportivos mais novos só pensam em falar de Europa. Mas assim, É, e no seu caso? não, eu acho que ainda era um pensamento um pouco longe, lógico que tinha um sonho de jogar fora, mas ainda era longe. O Denilson, inclusive, teve oportunidade aí no Arsenal, porque ele já integrava a seleção de base, então jogava com a seleção fora do Brasil, então foi visto, mas é uma exceção, né? Ainda não era tão assim como é hoje, e a gente também não tinha tanta informação, por exemplo, do que a gente faz, né? Dessa oportunidade de o atleta ir jogar futebol nos Estados Unidos, manter acesa ainda o sonho de jogar profissionalmente. Né? Teve mais um ou dois que jogaram comigo no São Paulo que acabaram indo para os Estados Unidos também, mas era uma coisa mais difícil. Hoje é uma coisa muito mais divulgada, o futebol nos Estados Unidos e principalmente universitário desenvolveu muito, então já são tempos diferentes aí. Com certeza. E Otávio, você foi para os Estados Unidos por causa da família? Você que quis ir estudar? Por que você vai para os Estados Unidos? Você estava descontente aqui em relação a oportunidades como jogador? Qual é o seu motivo, né, que fez você ir para os Estados Unidos? Eu tive, felizmente, né, eu acho que muito pelos meus pais também, eu tive a consciência de que o meu gráfico aí no futebol aqui no Brasil já estava caindo, né? Então você passa de um time para outro e você começa naquela loucura de procurar lugar. E eu estava vendo que o meu gráfico já estava na descendente aí aqui no Brasil. E ao mesmo tempo veio a oportunidade, né? Eu fui oferecido uma bolsa para ir para a universidade. O treinador acabou me vendo jogar aqui no Brasil. Então, como eu falei, era um tempo que isso era menos divulgado, a gente não tinha muita ideia de como era. Eu tive a sorte do treinador me ver aqui jogando no Brasil, fui oferecido essa bolsa e acabei aceitando. Era uma proposta muito boa, tive uma bolsa 100% Ah, não? para jogar na universidade. Hoje eu vejo que foi a melhor decisão aí que eu tive. Né? Eu tenho alguns amigos que ainda ficaram aqui mais tempo aí rodando. Um ou outro ainda conseguiu ir para os Estados Unidos, né? Tem um ou dois amigos aí que foram e se deram bem, mas a gente vê muito que é o que acontece ainda hoje, meninos que ficam rodando aí de um lado para o outro e acaba 23, 24 anos, não jogou, não estudou, e aí vai ver o que vai fazer da vida. E aí é difícil, né? Porque você fica entre um sonho que você quis realizar e atrasado para outros sonhos, né? Meio que você fica no meio do caminho ali, né? Otávio, e aproveitando, você se formou em que lá nos Estados Unidos? Me formei em administração, Legal, me formei bacana. em administração de empresas. Te ajuda hoje, por exemplo, a cuidar da Luca Leão Esporte junto lá com o Fernando Leão? Te ajuda nessa parte aí da administração? Te ajuda nisso? Muito. Eu comecei lógico, a gente tem que estudar aqui no Brasil, né? Claro. Foi até o final do colegial, mas não era aquela coisa, né? Você levava o futebol numa proporção muito maior do que o estudo, né? A gente não consegue fugir muito disso quando a gente fala de esporte de alta performance aqui, né? Não consegue equilibrar igualmente os dois lados. Então eu fui ver mesmo, comecei a empolgar com o estudo, comecei a me interessar mais quando eu estava lá na universidade nos Estados Unidos, porque você realmente é incentivado junto com o esporte, né? E o incrível é que, no meu entendimento, eu treinava mais lá, né? Eu tinha a cobrança no esporte era até maior do que eu tinha aqui no Brasil, e ao mesmo tempo o incentivo para o estudo e estrutura oferecida me fizeram
interessar muito no que eu estudava. Então, eu comecei realmente a olhar mais para o lado acadêmico quando eu estava nos Estados Unidos e, sem dúvida, isso é essencial para o que eu faço hoje. Legal. E aí vamos então ao nosso mote aqui, que é exatamente os Jogos Olímpicos, né, Otávio? Nós tivemos aí disputa das modalidades, né? A gente viu grandes conquistas, grandes evento, né? Um evento grandioso que de uma maneira, em virtude da pandemia, foi diferente sem torcida, né? Sempre pouco público, né? É uma coisa bem restrita a quem é do Japão, não turistas, né? É uma preocupação muito grande ainda com a pandemia. Mas a gente vê o esporte universitário sendo importante para a formação de alguns atletas olímpicos, né, inclusive. Queria que você falasse um pouquinho disso, o que você tem de informação, o que você sabe, que mostra a importância do esporte universitário, que aqui no Brasil ainda é o que você disse, normalmente o esporte de alto rendimento, o cara tem que abandonar os estudos para poder ser realmente um atleta, viver do esporte, né? O cara tem que se dedicar tanto, ir atrás também de patrocínio, de apoio, que o cara acaba abrindo mão dos estudos, né? O que não deveria acontecer, né? Deveria fazer os estudos junto com o esporte, para ele evoluir nos dois, né? Na área educacional, cultural e esportiva. Mas o que você sabe aí, Otávio, que você pode falar para a gente? Fred, a gente aqui na Deluc Leão hoje, né, nossa empresa, a gente tenta sempre passar para os nossos clientes, para os meninos, para as meninas, para as famílias que vêm aqui até a gente, o nível do profissionalismo do esporte universitário nos Estados Unidos, do investimento, da estrutura e do nível esportivo mesmo, né? A gente lida só com futebol, a gente tenta passar aí o quão forte, quão alto é o nível que eles vão encontrar lá. E aqui nos Jogos Olímpicos a gente pode ter a confirmação disso, né? Hoje, a gente olhando esses Jogos Olímpicos, são mais de 1.000 atletas, isso mesmo, nos Jogos Olímpicos, que passaram ou ainda estão nas universidades americanas, né? Então, é um número muito expressivo, alguns ganhando medalha. Tem uma universidade aí, a Southern California, a USC, que desde 1920 e pouquinho, todas as Olimpíadas, desde lá, toda Olimpíada a universidade tem uma medalha de ouro, né? Então, quando a gente passa aqui para as famílias que, olha, existem níveis altíssimos de ligas universitárias lá nos Estados Unidos, realmente são níveis altos, né? A gente está falando de atletas de ponta aí em nível mundial. Legal, bacana. E tem essa ideia, Otávio, às vezes, quando vão procurar vocês, poxa, eu estou indo para os Estados Unidos, é muito mais pensando no estudo do que no esporte, e pode ser que, assim, vá bem no estudo, mas também vá bem no esporte a ponto de poder competir nos Jogos Olímpicos, a gente pode dizer, ou voltar e ser um profissional do futebol aqui no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, que está cada vez voltando a ter aí uma leva de jogadores atuando estrangeiros, e não só em fim de carreira, jovens atletas estão sendo contratados para atuar no futebol norte-americano. Qual é a sua avaliação? E se a pessoa vem com esse pensamento mesmo que estamos priorizando o estudo, mas como ele gosta tanto de esporte, vai fazer o esporte também. Mas, na verdade, a cabeça, quando chega aí para pensando no estudo, de ter uma outra língua, ter uma formação excepcional que é estudar nos Estados Unidos, isso não pode se negar. O que você pode falar? A gente recebe de tudo aqui dentro da empresa, né? Em termos de foco acadêmico, foco mais esportivo, níveis acadêmicos, níveis esportivos. A gente recebe alunos que são nota 10 na escola, né? Vão tirar notas máximas nas provas aí, que são alunos de nível acadêmico altíssimo. A gente recebe atletas que, por exemplo, terminaram de jogar uma Taça São Paulo. A gente recebe também um atleta que não participa de nenhum time de base, né? Existem níveis para todos nos Estados Unidos, né? Níveis esportivos principalmente. E mesmo o menino que não é um atleta de verdade, de ponta, vamos dizer assim, ele vai ter um lugar numa universidade de nível acadêmico altíssimo. E o contrário também, né? O menino, a menina que é uma atleta de ponta, ela vai para uma universidade onde o nível esportivo é altíssimo, né? Como esse que a gente está vendo na Olimpíada, e ao mesmo tempo ela vai ter um estudo de nível acadêmico altíssimo, né? Então a gente vê, por exemplo, o time do Canadá, quase todas as jogadoras do time do Canadá fazem ou fizeram faculdade nos Estados Unidos, né? E aí a gente vai olhar as jogadoras, são jogadoras que se formam com honras acadêmicas. Então, ao mesmo tempo que ela é uma atleta de alto nível, né, titular numa seleção de Olimpíada, e o feminino não tem restrição de idade, então realmente a seleção principal do país,
ela se forma com nota 10 na universidade, né? Numa universidade que às vezes é top 10, top 20, top 50 do mundo. Então, os atletas que a gente recebe aqui, às vezes chega aqui na empresa e fala, olha, meu foco é 100% esportivo, né? Vamos dizer assim, não, tudo bem, foco é 100% esportivo, mas você indo para um nível esportivo de altíssima qualidade, né? Um nível esportivo muito alto, você vai precisar estudar também em alto nível, porque essa escola com certeza vai ter um nível acadêmico alto, e aí, olhando para o lado bom, né? Ele vai terminar aí a faculdade com a chance de continuar jogando profissional, quem sabe, e com um diploma maravilhoso embaixo do braço. Porque assim, às vezes ele quer só praticar a prática do esporte, né, se desenvolver no esporte, mas na verdade a universidade exige muito nas notas, né? Para você ter esse espaço na modalidade esportiva, você tem que ir bem na escola, né, Otávio? Se você for mal, os caras mandam um grande abraço para você, porque tem mais gente interessada, né? Pois a gente pode imaginar que com a estrutura que eles têm, com o nível esportivo que eles oferecem, a organização, a gente pode imaginar a competição que é para você ser recrutado por essas universidades, né, as top de linha. Então, menos de 2% dos atletas de high school são recrutados com bolsa pelas universidades. É quase que um funil aí de time profissional mesmo, né? E aí o nosso trabalho aqui na empresa é construir o perfil esportivo, né? A gente tem o nosso programa de performance com o Fernando, para construir o perfil esportivo aí desse atleta, e a gente também tem um acompanhamento acadêmico para construir esse perfil acadêmico do atleta, para deixar ele no mais alto nível aí, para ser, vamos dizer assim, vendido para a universidade, e a gente tem muito sucesso. A maioria, eu posso dizer, 95% dos nossos estudantes atletas vão com bolsa para as universidades. Bacana. Nós estamos conversando com o Otávio De Luca, da De Luca Leão Esportes, aqui no programa Bola Não Para. A gente vai a um rápido intervalo e já voltamos mais com o Otávio para a gente falar muito mais aí de intercâmbio, de esporte, como que é essa visão norte-americana em relação a estudo e esporte, principalmente o lado deles que é em relação ao futebol, né? A parte das meninas que vem crescendo bastante, já sempre foi muito tradicional nos Estados Unidos, muito mais do que aqui, por incrível que pareça, né? Mas esta é a realidade. Vamos ao intervalo e já voltamos mais com A Bola Não Para. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem pra cá, Rua Senador Milton Campos 175, tô no decorado, vem conhecer, eu tô ao lado do Piquet, corretor da Camargo Correia, é só procurar ele. Estúdio, quem tiver interessado no estúdio Piquet, parcelas a partir de R$490. Fechando o negócio, ganho final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba. Vem pra cá conhecer. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Vai lá no site do canal de São Paulo, tem uma programação extensa, programas interessantes, documentários. Vale a pena assistir os programas do canal de São Paulo. E no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, lá no YouTube, toda segunda-feira, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Eu estou com o Otávio De Luca, da De Luca Leão Esportes, falando sobre esportes universitários, Olimpíada e também exatamente o intercâmbio. Otávio, cada vez mais a gente percebe as meninas, né? Crescendo o número de meninas praticantes de esporte aqui no Brasil e, por consequência, meninas que procuram vocês para poderem jogar futebol. A gente sabe que nos Estados Unidos, há muitos anos, né? Faz muito tempo, o futebol é o esporte mais praticado entre as mulheres, entre as meninas, né? E por isso que os Estados Unidos vem fazendo aí grandes campanhas, não só na seleção feminina, Copa do Mundo, mas em outras categorias. E o Brasil sempre vem pela qualidade do futebol, muito mais do que pela estrutura, pela organização, porque a gente sabe que não é ideal ainda no nosso futebol brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho desse crescimento das meninas interessadas em também fazerem um intercâmbio, estudarem lá fora com a prática do esporte. O futebol feminino é o ramo que mais cresce aqui na nossa empresa. A gente cada vez mais recebe famílias de atletas, né, de meninas que jogam em nível bom aqui no Brasil,
e buscam esse objetivo de jogar o futebol universitário nos Estados Unidos. Ao contrário de alguns esportes, Fred, o futebol feminino, quando você vai jogar o futebol universitário nos Estados Unidos, você está indo para um nível muito acima do que você está aqui, né? Então, para alguns, o masculino, apesar de, para a maioria, ser também um nível ou igual ou até um pouco superior, dependendo do lugar que você vai, dependendo de onde você jogava aqui, é um pouco mais difícil de, às vezes, convencer o menino, porque tem aquele romantismo do sonho do futebol profissional aqui, aí você está com 17, dispensado no clube, quer ir para outro, e tem alguém falando na sua orelha aí, que a gente sabe que, eu vou te levar para um lugar, vou te levar para outro. Mas o feminino é um convencimento e uma demonstração, né, de como acontecem as coisas lá, muito mais fácil, vamos dizer assim, do que os meninos, porque você realmente está indo para um nível superior ao seu, né? O futebol feminino lá, ele tem um investimento gigantesco, né? Todos os esportes têm, mas o futebol feminino tem um investimento gigantesco. Você vai participar do nível que hoje a gente olha lá, os elencos, os times, praticamente composto de meninas que fazem parte de seleções aí sub-20, sub-23, seleções principais que a gente está vendo nas Olimpíadas aqui. Então, o futebol feminino realmente está crescendo essa busca de famílias que chegam aqui para a gente, de meninas que são de times, que jogam bem. E muitas vezes, se a menina é uma candidata à seleção brasileira sub-20 ou até a seleção brasileira principal, ela jogando no nível americano, de universitário americano, ela vai se qualificar ainda mais para ser uma atleta chamada e convocada para a seleção. Na seleção americana, inclusive, agora nas Olimpíadas, tem uma atleta que é brasileira, Catarina. Ela se mudou para os Estados Unidos com 14 anos, se eu não me engano, né, por falta de oportunidade aqui, conseguiu fazer high school lá, foi recrutada por Stanford, com bolsa 100%. 100%. Foi eleita 2 vezes a melhor jogadora da Liga Nacional Universitária, foi campeã nacional universitária, bicampeã, né, campeã 2 vezes, e agora acabou de terminar a universidade, terminou em 2019 e já é convocada para a seleção americana. Fiquei sabendo que a gente tentou repatriar ela aí algumas vezes para a seleção, ela agradeceu, mas agora ela faz parte aí da seleção americana. Então, realmente, a gente está falando de um nível muito alto de futebol. Ou seja, perdemos um talento, é isso, né? O Brasil perdeu um talento. Perdemos. Parece que é muito boa mesmo, parece que é fora de série essa menina. Legal. E Otávio, até sobre meninos e meninas, né? Você falou. Claro, o menino está mais habituado a jogar aqui, ter contato mais com a modalidade, com o esporte. Ele sente menos dificuldade lá do que a menina, que o nível, como você disse, é mais alto, ela sente mais dificuldade, porque ela não tem a mesma preparação que o menino que já passou por base, por clubes aqui, ela não passou, às vezes, aqui no Brasil, e ela tem mais dificuldade ou não é desse jeito? Eu diria que sim. Tá? Mesmo para as meninas que jogam o futebol de base aqui. Porque a menina que joga o futebol de base, o objetivo é que ela vá para um nível alto, né, de futebol nos Estados Unidos. E a principal diferença do nível alto aqui do Brasil com o nível dos Estados Unidos, a gente tem muitos talentos aqui no Brasil, né, como você falou. Mas o preparo, em termos de físico, treino, é muito maior lá nos Estados Unidos, né? Então, a principal dificuldade, os meninos também têm essa dificuldade, mas, como você falou, a gente recebe alguns meninos que vêm praticamente prontos como atleta. Lógico, a gente tem que manter para que o atleta chegue bem lá, mas a menina, ela precisa ir para um nível a mais do que ela tem aqui no Brasil em termos físicos, porque lá nos Estados Unidos, com 15 anos, a menina está treinando todo dia, botando barra nas costas, fazendo agachamento, fazendo muito treino de força, e a gente assiste aí os esportes universitários, o futebol feminino universitário é um nível físico absurdo, é diferente do que a gente vê aqui. Com certeza. Otávio, bolsa 100% é muito difícil o jovem atingir, ele pode até atingir com a evolução dele lá já nos Estados Unidos, ele ir com bolsa 100% é muito difícil, e aí ele pode atingir essa bolsa 100% estando lá? Sim, para as duas perguntas, é muito difícil, bolsa 100%. A gente tem atletas de bolsa 100%, a gente tem 10 atletas de bolsa 100% nos Estados Unidos.
O ano que vem a gente tem uma certa aí, atleta de bolsa 100%, que é uma menina de seleção sub-20. Essa é um perfil para o mais alto nível universitário e de bolsa 100%, uma atleta muito boa jogadora. E sim, é possível você acabar a escola, às vezes você não chega na universidade com bolsa 100%, mas você acaba a universidade com bolsa 100%, né? Então as bolsas são renováveis anualmente. Essa é a importância da preparação que a gente dá aqui no Brasil, né? Para você chegar bem lá e ter uma boa primeira temporada e continuar assim ao longo dos anos, porque todo ano o treinador chama você para uma conversa aí de final de temporada, dá o feedback dele. Quando o feedback é ruim, ele fala para você, né? Eles não enrolam muito não para falar. E quando o feedback é bom, ele também fala. Então, a gente tem muitos casos aqui de aumento de bolsa nos Estados Unidos. E como funciona, por exemplo, a universidade, ela, por exemplo, vai até vocês e olha, vocês mostram, olha, a gente tem esse garoto aqui, interessa, tal. Aí o cara, ele já oferece o valor da bolsa já, ou talvez vocês que também ajudam de alguma forma a melhorar esse valor de bolsa, se é oferecido, se não é, como funciona? Primeiramente, a gente precisa saber o perfil da família, né? O nível esportivo do atleta, o perfil da família também e combinar com a família, né? É assim que nossa empresa faz o trabalho, combinar um máximo de investimento aí que essa família teria nos Estados Unidos, né? Tá. Para o processo estar de acordo com o que a família quer também, o que a família pode e o que a gente entende de possível colocação para esse ou para essa atleta, né? Por exemplo, uma menina de seleção brasileira é um perfil de bolsa 100%. Um menino que tem vídeo jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa São Paulo, é um perfil de bolsa 100%, né? Alguns outros casos a gente fala, olha, o investimento, você vai ter uma bolsa grande nos Estados Unidos, mas precisa investir alguma coisa para que a gente faça a colocação nos Estados Unidos, né? E aí a gente constrói esse perfil do atleta, que ao longo dos meses, dos anos, às vezes aqui na empresa, a gente tem atletas que chegam para a gente com 16, 15, 17 anos, e prepara esse atleta tanto esportivamente quanto academicamente. Como eu falei, para a gente ter um perfil bom. A gente também toma conta aí de toda a parte de documentação burocrática, que com a competitividade das universidades, esses detalhes são importantíssimos, né? Muito detalhe conta, que às vezes a gente não sabe, aqui a gente tem um departamento só disso, que toma conta da parte burocrática, e aí a gente vende esse atleta, aí realmente é uma venda muito parecida com um atleta profissional. A gente monta um vídeo, né, de jogos que a gente tem, às vezes o atleta tem jogo fora também pelo time dele, e aí a gente vende esse atleta para o treinador. Então o nível acadêmico é importantíssimo, mas a porta de entrada nos Estados Unidos é realmente o nível esportivo. Legal. Ô, Otávio, por exemplo, o menino não tem tanto talento, não vou chamar de perna de pau, mas o menino não tem tanto talento. Ele tem chance de ter alguma oportunidade? É possível? Porque, claro, a maioria vai porque sonha em ser jogador, mas às vezes tem aquele que gosta de brincar de bola, joga, mas não é o craque. Ele tem chance, tem oportunidade, há condições e tem universidades que aceitariam, ou aí, nesse caso, é um caso que a família vai ter que investir bastante, porque ele não vai ter um retorno como um atleta, e sim como um aluno, mais como um homem do que como um esportista. Existem esses casos, sim. Os casos de atleta de ponta, na verdade, são a minoria, né, que acontece dentro da empresa. A gente vai receber muito mais meninos e meninas que gostam, jogam bem futebol, mas não são atletas de ponta aí que participam de time de base, nada disso. E existe lugar para todos os níveis esportivos nos Estados Unidos, né? A gente precisa entender o perfil da família, o perfil acadêmico do menino. A gente tem casos aqui que o menino não é um bom atleta, né? Ele joga o futebol dele, ele gosta de jogar futebol, tem lugar nível esportivo para ele lá, mas ele é um ótimo aluno, vai muito bem nas provas, então a gente consegue uma ótima colocação dele nesse nível de universidade, que às vezes é um nível acadêmico até melhor que a universidade do que o atleta de ponta vai, né? Então, só de futebol masculino são quase 1.500 universidades nos Estados Unidos e o feminino são quase 1.700. A gente procura não trabalhar com todas, lógico, tem faculdade que é meia boca lá também, né? Tem também. Tem também, tem de tudo, né? Mas a gente tem relacionamento com a maioria das universidades, a gente não tem restrição de contato,
né? Eu mesmo que faço contato com os treinadores, então a gente procura fazer a melhor colocação possível, né? A melhor universidade possível de acordo com o perfil acadêmico e esportivo de cada um. E o que diferencia vocês aí na relação a esse mercado, que vem crescendo bastante, é que vocês preparam os alunos, né, os jovens aí, tecnicamente, fisicamente, para já chegar e não sentirem tanto essa parte, porque eu acredito que deve existir, é óbvio, nem todo mundo fica até o final. Tem gente que acaba desistindo, não só pelo nível educacional, né, da educação que é exigida lá, mas também pela parte esportiva. Eu acredito que isso aconteça, né, Otávio? É muito pouco, para ser sincero, muito pouco. É um ou outro que desiste aí no meio do caminho. Incrivelmente, a gente consegue dizer quais vão ser esses casos ou chutar quais vão ser antes do menino embarcar, né, pelo perfil de cada um, mas é muito pouco que acontece. E a gente, sim, nós preparamos, né, a nossa preparação é muito forte aqui, tanto na parte esportiva quanto na parte acadêmica. A gente tem um sucesso muito grande na apresentação do perfil dos atletas, principalmente dos estudantes atletas, principalmente os que estão com a gente aí há 2 anos, 3 anos no programa de treinamento e com acompanhamento acadêmico também. Então a gente tem um sucesso muito grande tanto nas notas que esses estudantes atletas tiram nas provas de inglês, nas orientações com que ele precisa fazer aí durante os anos dele de colegial aqui, que isso é importante, né? A parte acadêmica é muito importante, e a preparação esportiva. Então, nosso programa de performance, que o Fernando Leão, que já esteve aqui, gerencia e coordena, que é um programa muito forte, né? Nós treinamos 4 vezes por semana, somos a única empresa aí que treinamos de campo grande, campos de 11 contra 11, treinos físicos, treinos com bola, fazemos muitos jogos, né, amistosos, então é uma preparação, um programa de preparação esportiva aí muito forte. E a colocação, Fred, né, paralelamente com a parte, como eu falei, de documentação, que nós somos aí praticamente os únicos que fazemos toda a parte burocrática também, que é uma parte importantíssima do processo. Né, rigorosa e importante, né? Rigorosa e importante, né? Americano olha, isso daqui tem prazo para quarta-feira, 1h. Quarta-feira, 1h01, acabou o prazo. Não adianta você mandar o documento que ele não aceita. Então, são coisas assim que a gente sabe como os americanos trabalham. E as colocações, né? Os contatos com os treinadores, o relacionamento que a gente tem com as universidades. Nós estamos sempre viajando para os Estados Unidos, visitando as faculdades, participando da convenção anual de treinadores que existe lá, que são quase 15 mil treinadores aí todo ano que tem. Então, a gente está indo para fazer relacionamento, sempre indo para lá. E tudo isso aí forma um conjunto bom para a gente ter colocações de alto nível. A gente tem atleta em universidade top 10 no mundo. Então, isso é uma coisa bem legal. E com a pandemia, qual a mudança, né, Otávio? Até porque alguns atletas, quando eu conversei com o Fernando, né, estava no início aí da pandemia, alguns atletas estavam com viagem marcada, tiveram que, né, houve essa mudança. E como que está agora com a possibilidade de reabertura? Fica essa expectativa, né? A gente percebe nos Estados Unidos uma movimentação muito maior ainda do que no Brasil, mas como que está nesse momento de pandemia e como que vocês estão lidando com isso? Olha, agora que voltaram aí as coisas ao normal para os estudantes, né? Consulado aberto para estudante, todo mundo tirando visto. Essa parte aí está andando muito rápido, mais rápido que antes da pandemia. A gente tem meninos e meninas aí que tiraram visto em 5 dias, né? Tempo recorde de ir no consulado, fazer entrevista e receber o visto de volta. Isso daí era quase impossível antes. E a gente conseguiu manter, né, ao longo desse 1 ano e meio aí, tudo que foi acordado para 2020. Então, a gente teve um retrabalho aí, fizemos o processo umas 2, 3 vezes aí, mas não tem problema. Agora está todo mundo embarcando, graças a Deus. O pessoal, tem gente já nos Estados Unidos, que foi agora em julho, e tem uma boa parte indo agora comecinho de agosto, final de semana agora tem bastante gente indo, e aí já trabalhando para a turma de 2022. Então, já tem gente de 2022 aí com faculdade fechada, 1 ano antes do embarque. Que legal. E para fechar, agradecer você, Otávio. Os Estados Unidos vai receber mais uma Copa do Mundo, né? Queria que você falasse, isso pode realmente ajudar vocês, é uma coisa que vocês estão vendo com ótimos olhos, e, além disso, né, a MLS
cada vez mais investindo em jovens atletas, mudando um pouco o perfil, né, que ficou conhecida como trazer atletas já em fim de carreira, agora não, mudando um perfil, investindo em jovens, para deixar cada vez mais competitiva a competição, né? Não ficar só na parte de, vamos trazer um conhecido para fazer um chamariz, não. De ter uma competitividade mais forte entre as equipes. Como que você avalia e o quanto vai ser positivo para vocês? Eu vejo como muito positivo, né? Da mesma forma, claro que a gente fala de outros níveis que existiam, né? Mas a Copa de 94 que teve nos Estados Unidos deu um boom assim, gigante no futebol lá, né? Hoje já, o futebol dos Estados Unidos, o futebol americano já é muito mais conhecido mundialmente. Como você falou, é MLS, tenho amigos que lidam com essas coisas, esse mercado mais de atletas profissionais para MLS. Eles mesmos falam, olha, MLS não adianta você vender um jogador aí que está tentando finalizar a carreira nos Estados Unidos, que eles não precisam mais desses atletas. Eles estão realmente buscando aí, a gente vê atleta que foi melhor jogador aí da Sul-Americana, atleta de time grande indo para lá. Então o futebol está cada vez melhor nos Estados Unidos. Isso é ótimo para o futebol universitário, para o que a gente faz, né? Porque os atletas universitários estão cada vez mais sendo preparados para o futebol profissional dos Estados Unidos, né? Antigamente, claro, existe o draft lá, que os atletas universitários são draftados, mas a barra está subindo. Então, não adianta você ter 50 atletas bons universitários lá e ter só como padrão, olha, precisa draftar 50. Agora, precisam ser atletas bons, né? Então, o nível universitário realmente está alto. Nas Olimpíadas mesmo tem 3 atletas do futebol masculino que estão na universidade. 2 na Nova Zelândia e 1 de Honduras, se não me engano. Até fez o gol aí no outro jogo. Então, é um nível bom. Eu vejo a Copa do Mundo aí como uma coisa muito positiva para o que a gente faz para o futebol universitário. Legal. Otávio, para encerrar, quem estiver interessado e quiser saber mais informações da Deluca Leão Esportes, como que faz? Melhor pela rede social, pelo Instagram? Tem algum outro contato que você queira passar? Aproveite aí esse momento. Legal. Quem tiver interessado, a gente tem as redes sociais que você pode entrar em contato também pelo Instagram, pelo nosso site. Nosso Instagram é @delucaleãoesportes. Nosso site é www.delucaleãoesportes.com.br e nós temos também um e-mail direto que é o contato@delucaleãoesportes.com.br. Então, da maneira que for melhor aí para cada um. Hoje em dia, pouca gente entra pelo computador, tudo pelo celular. Então, da maneira que for mais fácil aí, pode entrar em contato que a gente conversa com você. Legal. Otávio, prazer falar com você. Sucesso. Manda um abraço para o Fernando Leão aí e sucesso para vocês. Obrigado pela oportunidade, Fred. Valeu. Um abraço. Valeu, agradecer ao Otávio Deluca, participando da Deluca Leão Esportes, aqui no programa Bola Não Para, que volta semana que vem com mais entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!